Bom, então agora a gente vai entrar na segunda parte do curso, que é ordenação. E hoje, na verdade, a gente só vai rever os algoritmos de ordenação que vocês já viram em 102, que foi Selection Sort, Insertion Sort e Bubble Sort. Vocês viram outros em 102? Merge Sort? Viram Merge Sort e Sort também. A gente vai ver eles também, mas a gente vai olhar um pouco mais formal para eles. Talvez vocês só tenham visto como um algoritmo recursivo, não olhar a questão de tempo e tal. Tá? Na verdade, a gente viu um pouquinho, porque o professor mostrava pra gente a quantidade de interações, né? Aí ele falava um pouco do tempo. Então eu vou falar isso, mas eu também vou falar algumas otimizações que dá para fazer. E eu vou falar de um que vocês provavelmente não viram, que é o Heap Sort. Acho que o Heap Sort vocês não devem ter visto, porque ele é bem diferente. E depois tem um outro também, que é o Radix Sort. Tá? Então a gente quer ordenar um vetor, né? Os problemas lá que vocês já viram em 102. Então eu tenho um vetor aqui, no meu exemplo, são números de 0 a 9. Tá? E eu quero deixar ele em ordem aqui, no meu caso, crescente. Tá? Se tivesse empates aqui, eu queria em ordem não decrescente. Tá? Então, no nosso código, a gente vai ordenar vetores de inteiros. Tá? Mais simples. Mas é bem fácil alterar o código para comparar double. Tá? Porque se eu ver se um int é menor ou igual a outro int, é só usar menor, né? O símbolo menor, menor ou igual, em C. É fácil mudar para considerar strings também. Tem aquela função strcmp, que vocês já devem ter usado nos labs. Né? A strcmp ela devolve 0 quando as strings são iguais. Mas ela devolve menos 1. Deixa eu lembrar qual é o qual. Isso. Ela devolve menos 1, ou um número negativo, na verdade, se a primeira string é menor lexicograficamente do que a segunda, e um número positivo se ela for lexicograficamente maior. O que é lexicograficamente maior? Bom, é a ordenação alfabética, que vocês estão acostumados, que vocês viriam na lista telefônica. Tá? Então, a Ana vem antes de ANB, certo? Porque se ordenar alfabeticamente aqui, você tem é igual até aqui, mas o A é menor do que o B, certo? Só que, tudo bem, isso é quando as coisas têm o mesmo comprimento. Quando eu tenho AN, por exemplo, eu coloco a N para cá, eu coloco a N para cá, coloco no meio. Então a gente coloca as palavras mais curtas antes das palavras mais longas. Tá? Então seria a N, Ana, a NB. Então dá para usar essa função strcmp. Se vocês quiserem dar uma lida nela, vocês podem usar o manual lá do terminal. Acho que todo mundo sabe isso, né? Você pode dar terminal man, uma função do C, e ele mostra o manual dessa função. Ele diz o que a função recebe, o que a função retorna, e explica o que a função faz. Né? Também tem aquele C++, né, que mostra as bibliotecas e o que elas fazem, dá um exemplo. Sim, tem. Aí você acha vários sites explicando esse tipo de coisa. Mas quando a gente está programando, às vezes é mais fácil, você só vai no terminal da man e ver. Principalmente se você já sabe o que faz. Você só não lembra, mas devolve negativo ou devolve positivo quando a primeira palavra é menor do que a segunda? Então, às vezes, só para resolver rápido, o manual é bom. Também é fácil alterar para comparar structs por alguns dos seus campos. Tá? Então, se eu tiver a struct aluno e quiser comparar por RA, ou quiser comparar por nome, ou quiser comparar por idade, qualquer coisa do tipo. Tá? Então vai ser fácil mudar esses algoritmos para fazer isso. Então eu vou ficar falando de inteiros, mas toda vez que eu comparo dois inteiros nos meus códigos, podia estar comparando duas outras coisas sem ser inteiros. Quando a gente compara struct, a gente diz que esse valor que é usado para ordenação é a chave de ordenação. Então eu falei isso
pouco na aula passada, falei de chave de busca, né? Chave de busca ou chave de ordenação. Tá? A gente chama de chave de busca quando eu estou fazendo a busca, né? Aqui quando eu estou ordenando, por isso a gente chama de chave de ordenação. Então pode ser que o RA é a chave de ordenação. Então se eu olho por nome, os alunos não estão ordenados, mas se eu olho por RA, eles estão ordenados. Tá? E eu posso até desempatar por outros campos. Então eu posso ordenar os alunos por nome, mas pode ter 2 João da Silva, e aí eu desempato por RA. Também não é difícil fazer isso. Então eu testo, se esse é menor do que aquele, legal, ele é menor, se esse é maior, ok? Se eles são iguais, aí eu olho para um outro critério de comparação. Tá? Então quando eu vejo 2 nomes iguais, eu desempato de outra forma. É fácil alterar o algoritmo para isso. E ao invés de ordenar o vetor inteiro, que é o que vocês viram lá em 102, dá um vetor, ordena ele, eu quero ordenar da posição L, left, até a posição R, right. Tá? Então, eu tenho lá o vetor, mas eu não quero ordenar o vetor inteiro. Eu quero ordenar daqui do L até o R, inclusive. Tá bom? Quero ordenar só esse pedaço. Tá? Isso vai ser útil nas próximas unidades. No meu código hoje, isso não vai fazer muita diferença. Tá? Você poderia simplesmente trocar L por 0 e R por N menos 1. Tá? Porque eu quero ordenar. Aí eu ordenaria da posição 0 até a posição N menos 1. Mas depois, quando eu for entrar nos algoritmos de ordenação que são recursivos, o L e o R vão ser necessários. Tá? Então eu já estou fazendo isso desde já. E como a gente vai falar de tempo de execução, eu vou usar N, tá, o número de elementos que eu quero ordenar. Isso é basicamente R menos L mais 1. Tá? Então se você quiser contar quantos elementos tem aqui, isso aqui é R menos L mais 1. Por exemplo, se L for 0 e R for N menos 1, R menos L mais 1 é N menos 1 menos 0 mais 1, que é N, que é o número de elementos que tem no vetor. De 0 a N menos 1. Tá? Então eu vou falar, é O de N ao quadrado. O N para mim é esse N aqui. R menos L mais 1. Okay. A gente também vai usar uma função troca, que eu não sei se vocês usaram em 102, que servia para trocar 2 elementos num vetor. Usaram isso? Tá. Então, a gente vai precisar muito trocar 2 elementos de posição no vetor, conforme a gente vai ordenando, né? A gente tem uma coisa que está toda bagunçada, a gente precisa ordenar, então a gente vai naturalmente trocar coisas de lugar. Tá? Então a gente vai usar essa função aqui, void troca. Ela recebe um ponteiro A para inteiro e um ponteiro B para inteiro. Que na verdade eu estou passando para você duas variáveis por referência. Tá? Então eu estou passando essas 2 variáveis por referência e aí eu quero trocar o valor delas. Então o que esse código faz? Então, lá no meu main, eu tenho 2 variáveis, x e y. Essas variáveis estão em algum lugar na memória. Tá? Essa está na posição 1000, essa está na posição 50. E aí, então eu tenho a minha variável A e a minha variável B. Certo? Então, quando eu chamar troca o endereço de x no endereço de y, o que vai acontecer? 1000 vai ser copiado para A, 50 vai ser copiado para B. Ok? O que eu quero dizer com isso? Bom, esse A aqui está apontando para cá. E esse B está apontando para cá.
E aí, o que ela faz? Bom, tem uma outra variável t aqui, é só para ajudar. Deixa eu dar algum valor para x e y. 42 e 10. Então, int t é igual a asterisco a. Então, eu olho para a e vejo para onde aponta, certo? Asterisco a, eu vou olhar onde o a aponta. Tem um 42 lá. Eu escrevo 42 no t. Okay. Agora eu faço asterisco a igual a asterisco b. Então eu olho para o b, olho para onde o b aponta, tem um 10. Armazeno isso para onde o a aponta. Certo? Então esse cara passa a ser 10. E agora na linha 4 eu falo que asterisco b, certo? Então tendo b, aqui o asterisco b, tem que ser igual a t, 42. Certo? Então eu troquei o conteúdo dessas duas variáveis x e y, porque eu passei elas por referência. Tá? Então é isso que essa função faz. Tá? Então, em geral, eu não vou passar x e y, eu vou passar posições do vetor. Tá? Então, troca do endereço de VI em endereço de VJ, troca os valores que estão armazenados em VI e VJ. Então, o que está em VI vai para VJ, o que está em VJ vai para VI. Okay? Outra opção é não usar essa função, não usar a passagem por referência, nem nada, e colocar diretamente na função de ordenação esse código que faz a troca. Aí eu não preciso de ponteiros, não preciso de nada. Tá? Eu só preciso... Se eu tenho x e y e eu quero trocar o valor delas, basta eu ter uma auxiliar t, pegar o valor de x, guardar aqui, pegar o valor de y, guardar aqui, e pegar o valor de t e guardar aqui. Certo? Então eu faço isso, aí depois eu faço isso, e aí depois eu faço isso aqui. Isso não são ponteiros, tá? É só a direção de onde está acontecendo a troca. Tudo bem? Então aí eu não preciso da função troca lá. Se você não quiser fazer com a função troca, você não gosta da função troca, não tem problema. Dá para você mudar o algoritmo para fazer isso. Tá? Na verdade, por um lado é melhor que não precisa chamar outra função. Então, é mais rápido, isso está dentro do próprio código, do que ter essa função troca. Tá? Para fazer a função troca, eu tenho que pegar o endereço das coisas, eu tenho que empilhar lá na pilha de registro, fazer a chamada de troca, depois desempilhar, tá? Tem todo um processo que precisa ser feito para a chamada de função. Então é um pouco mais rápido se eu não usar a função. Tá? Então é um pouco mais rápido, só que é um código um pouco mais longo e um pouco mais difícil de entender. Tá? Então o meu código aumenta lá em 3 linhas, então o código fica um pouco maior, você entender o que está acontecendo ali. Tá? Então eu vou usar a função troca porque acho que vai ficar bem claro para vocês. Aqui ele está trocando os dois elementos. Beleza? Tá. Então o primeiro algoritmo de hoje é ordenação por seleção. Tá? E eu acho que assim, pela minha experiência, quando os alunos saem de 102, eles misturam muito. Tudo bem, eu lembro que tem 3 algoritmos, mas eu não lembro qual é qual. Então eu queria que ficasse mais claro para vocês na aula de hoje qual é qual pelo nome, porque o nome tem um motivo. Tá? Então alguém lembra como é ordenação por seleção ou selection sort? Não? Tá. Então a ideia é a seguinte. Eu quero trocar VL, o meu primeiro elemento, né? Lembrando, o meu vetor eu vou ordenar ele a partir de VL. Então VL é o primeiro elemento que eu vou ordenar. Eu quero pegar VL e trocar com o mínimo entre VL, VL mais 1, VL mais 2 até VL. Tá? Então eu
quero selecionar o mínimo nesse vetor de VL até VR e colocar ele na primeira posição. Se eu quero ordenar um vetor de 10 posições, quem vai na primeira posição? O menor valor. Certo? Não pode ir alguém que não seja o menor valor na primeira posição. Tá? Então eu vou descobrir quem é o menor valor do vetor inteiro, tá vendo? Meu vetor vai de VL até VR, eu vou descobrir quem que é o menor valor e eu vou colocar ele na primeira posição. Então eu selecionei o mínimo desse vetor. Bom, então eu tenho um vetor grande aqui, eu só estou ordenando de L até R, certo? Então o que eu faço? Eu olho para cá, vejo quem que é o mínimo e jogo o mínimo para cá. Agora, quem que vai nessa posição L mais 1? Aqui era o mínimo, certo? Quem que vem aqui? É o mínimo do que sobrou. Ou se você quiser o segundo menor número. Certo? O segundo menor número do vetor todo tem que vir nessa posição. Certo? O segundo menor número do vetor todo, ele não está aqui. Porque quem está aqui é o mínimo, certo? Eu acabei de colocar o mínimo. Então ele está aqui. E ele é o quê? Ele é o mínimo desse pedaço que sobrou. Tá? Então agora eu olho o mínimo daqui, só do que sobrou, e jogo nessa posição. Tá? Então eu troco esse VL mais 1 com o mínimo de VL mais 1 até VR. Porque o mínimo de VL mais 1 até VR é o segundo menor número do vetor. E assim por diante, tá? De maneira geral, eu vou estar aqui até o L mais I menos 1 já está tudo preenchido. E aí agora eu tenho o L mais I que eu quero preencher. Então eu vou descobrir quem que é o menor elemento daqui, dos que sobraram, e vou colocar aqui. Então eu sempre vou selecionando o menor elemento dos que sobraram e coloco nessa posição. Vou para a próxima posição, seleciono o menor elemento, coloco nessa posição. Vou para a próxima, seleciono o menor elemento, coloco nessa posição. Tá? Então o código fica o seguinte. Então eu tenho aqui meu selection sort, recebe o meu vetor V, um L e um R, que eu quero, onde eu quero começar a ordenação, onde que eu quero terminar. Tá? Tem algumas variáveis aqui. Então eu vou começar andando nesse vetor. Tá? Então eu vou começar andando em L, depois eu vou para L mais 1, L mais 2, L mais 3. Tá? Então o I começa como L, vai andando de 1 em 1, e eu vou até menor que R. Por que menor que R? Quando eu tiver ordenado todo mundo, menos o último elemento já está na posição correta. Certo? Se eu for selecionar o mínimo de um elemento e colocar ele nessa posição, não vai acontecer nada. Tá? Então aqui não precisa ser I menor ou igual a R, basta ser I menor que R. Tá? Ok, então o meu I vai andando no vetor e eu tenho que achar o mínimo para colocar nessa posição. Tá? Então eu não sei quem é o mínimo. Então, digamos que eu estou lá no L. Eu quero colocar o mínimo do vetor inteiro aqui. Eu não sei quem que é o mínimo. Deixa eu chamar de I, que é como está no código ali. Então, eu estou aqui no I. Aqui é o R.
preciso do mínimo para colocar nessa posição. Eu não sei quem que é o mínimo. Eu chuto quem que é o mínimo. Eu chuto que o mínimo é o próprio i. Tá? O que eu quero dizer com o mínimo é o próprio i? Na verdade, que o valor que está em i é o mínimo. Tá? Né? V, quero dizer que V de i é o mínimo de V de J para I menor ou igual a K menor ou igual a F. Tá, é isso que eu estou dizendo aqui. Então eu estou falando que esse cara é o mínimo. Posso ter errado, eu só estou chutando. Tá? Então o que eu faço? Eu percorro todo o vetor aqui da próxima posição para frente. Então meu J começa em I mais 1, vai até o final do vetor, vai até aqui. Certo? Com J mais. E eu olho, bom, será que quando eu chutei que esse cara era o mínimo, eu estava errado? Se for, eu vou ver alguém que é menor do que esse mínimo. Eu vou ver um VJ que é menor do que o mínimo que eu tenho na mão hoje. Tá, então eu atualizo quem que é o mínimo. Ok? Então, cada hora eu vou segurando um mínimo na mão. Um candidato a mínimo. Digamos, eu vou passando no vetor e eu vejo um 10. Aí eu falo, talvez esse cara seja o mínimo. Aí eu continuo, agora eu vejo um 7. Falo, não. Se tem um 7 no vetor, o 10 não era o mínimo. Então eu seguro o 7. Então talvez o 7 seja o mínimo. Aí eu continuo percorrendo o vetor, agora eu vejo um 3. Talvez o 3 seja o mínimo. Aí eu continuo percorrendo o vetor, não vejo ninguém menor que o 3. O 3 tem que ser o mínimo desse vetor. Certo? Se tivesse um número menor que o 3 para frente, eu teria pego ele. Se tivesse um número menor que o 3 para trás, eu também teria pego ele. Certo? Antes de pegar o 3. Eu não teria pego o 3. Tá? Então isso é um código. Acho que em 102 vocês devem ter feito alguns exercícios desses. Percorra um vetor e pegue um menor valor. Tá? É isso que eu estou fazendo aqui no meio. Tá? Bom, agora eu tenho o mínimo. Então, aqui está o meu i, meu mínimo deu em algum lugar aqui. Não sei. Pode ser até o próprio i. Tá? Ou pode ser alguém diferente. Eu troco os dois de lugar. Tá? Eu quero que o mínimo venha para cá. Bom, mas se o mínimo vier para cá, esse i tem que ir para algum lugar. Esse cara vai estar na posição i. Eu não posso jogar ele fora, certo? E qualquer outra coisa que eu fosse fazer talvez fosse ser muito custoso. É muito mais fácil eu jogar o mínimo para cá, abrir um espaço aqui. Então eu jogo o i para lá. Então eu troco os dois de lugar. Tá? Então eu tenho uma animaçãozinha para vocês. Tá. Então o meu i começa... então esse é o meu vetor. Eu coloquei essas barrinhas. A altura representa o número que está no vetor. Então é um pouco mais fácil de ver do que ter que ficar olhando os números. Tá? Então lá... digamos que eu estou ordenando meu L. Começa em 0. E deixa eu ver. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E o meu R é 9. Então o i começa como o i começa como L, então o i começa como 0. O mínimo começa como i, então o mínimo também começa como 0. E aí quando eu vou fazer o for aqui, meu j começa como i mais 1. Então o j começa com 1. Tá? Então no momento eu estou chutando que 4 é o mínimo. Não é, né? O 1 está lá na frente, mas meu algoritmo não sabe ainda. Então o que eu vou fazer? O 8 é menor que o 4? Não. Então nada acontece. O 2 é menor que o 4? É. Então o 2 é o meu novo mínimo. Eu mudo aqui para dizer que o 2 é meu novo mínimo. O 7 é menor que o 2? Não. 6 também não é menor que 2. 3 também não é menor que 2. 5 também não. O 1 é menor do que o 2. Então eu atualizo o mínimo para 7, que é a posição onde está esse 1. Tá? O mínimo diz a posição onde está o mínimo, na verdade. Ok?
9 não é menor do que 1, 10 também não é menor do que 1. Então eu terminei de percorrer o vetor. Esse cara é um mínimo, eu vou trocar ele com esse cara aqui que está na posição I. Certo? E agora meu vetor está um pouquinho ordenado. Tá? Agora meu vetor está ordenado a primeira posição dele. Ele não está inteiro ordenado, mas tem um cara mais ordenado aqui. Tá? Se eu quisesse, eu podia até fazer uma versão recursiva. Faz essa primeira passada, agora eu só tenho que ordenar esse resto. Concorda? Esse 1 nunca vai ser... Eu nunca mais vou mexer nesse 1 aqui. Ele é o mínimo. Tá? Então agora eu vou ordenar o restante do vetor. Tá, então o meu I vai para... esse fora aqui acabou, né? Meu I anda 1. Eu chuto que o 8 é o mínimo do vetor. Tá? E meu J começa com um I mais 1. Então ele começa aqui. Aí eu pergunto, 2 é menor do que 8? É. Então meu mínimo passa a ser esse 2 aqui. 7 não é menor que 2, 6 também não, 3, 5, 4, 9, 10, nenhum deles é menor que 2. Então o 2 é o mínimo. Certo? Eu troco ele com o cara que está na posição I. Agora eu tenho 2 elementos aqui que estão ordenados. Tá? E aí eu continuo. Então, agora eu vou passar mais rápido os passos, tá? Então, agora eu estou aqui, o mínimo é 3, então eu vou trocar 3 com 8. O mínimo é 4, eu vou trocar 4 com esse 7. O mínimo é 5, eu vou trocar 5 com esse 6. O mínimo é 7, eu vou trocar 7 com esse 8. Eu acho que eu errei alguma coisa na coloração. Ah, não, desculpa. É que 4 e 7 já estão certos. Eu me confundi com a cor que eu coloquei. Desculpa. Agora o 5 vai trocar com o 6. Isso, agora o 7 vai trocar com... não. Desculpa. Isso, o 5 trocou com o 6. Agora, qual que é o mínimo daqui? É o 6. Não sei porque eu estava falando que é o 7. O mínimo daqui é o 6, eu vou trocar com 8. O mínimo daqui é o 7, eu vou trocar com 8. Tá? E agora eu vou ficar tentando trocar, e eu vou trocar 8 com 8. E depois 9 com 9. Porque eles já estão na posição certa. Tá? Até que o algoritmo termina e está ordenado. Ok? Dúvidas? Então, selection sort eu seleciono qual é o menor elemento do vetor e põe na primeira posição. Agora, já tem um cara ordenado, seleciono o menor elemento do resto do vetor, coloco na primeira posição. E assim vou fazendo. Tá? Por isso que é uma ordenação por seleção. Porque eu estou selecionando quem é o menor elemento a cada passo. Então aqui só está o código de novo. Tá? Então qual é o número de comparações que esse algoritmo faz? Quero ver se eu convenço vocês que ele faz esse número aí de comparações. O que eu quero dizer com comparações? Essas comparações da linha 6 só. Comparações entre dois elementos do vetor. Tá? Tem outras comparações no meu código, certo? Mas as outras comparações do meu código, elas são só coisas, um inteiro comparando com um inteiro. Mas imagina se eu fosse ordenar um vetor de alguma coisa que demora muito para comparar. Essas outras comparações não me importavam tanto. O que me importa mais é essas comparações entre os elementos do vetor. Okay? Imagina que eu quero comparar matrizes gigantes. Preciso ver se uma matriz de alguma forma é menor do que a outra matriz. Eu tenho uma função estranha que diz quando uma matriz é menor que a outra. Tá? E isso demora muito tempo. Aí eu quero saber quantas comparações são feitas aqui na linha 6. Tudo bem? E também, se você perceber, você vai ver que
o número de operações que esse programa faz, na verdade, tem a ver com esse número de comparações. Isso daqui é o que está mais dentro do for, tá vendo? Eu tenho um for, aí eu tenho um outro for, e isso é o que está dentro desse segundo for. Tá? Então, se essa operação aqui é executada muitas vezes, o programa inteiro demora muito. Concorda? Então, o número de comparações que são feitas. Então, eu tenho lá meu primeiro elemento. Meu primeiro elemento, eu chuto que ele é o mínimo, na linha 4. Certo? E aí eu comparo ele com esse, com esse, com esse, com esse, com todos os outros n menos 1 elementos. Certo? O primeiro elemento é comparado contra todos os outros n menos 1 elementos. Aí eu coloco o mínimo aqui. Aí agora eu comparo esse daqui com todos os outros elementos, exceto esse. Então eu comparo com n menos 2 elementos. Esse cara aqui. Eu comparo esse cara com esse, depois com esse, depois com esse, até o último lá. E aí depois mais n menos 3, etc. Até o penúltimo elemento aqui, que eu comparo ele com o último elemento. Certo? Então isso aqui dá mais um. Tá? Então é isso que eu escrevi aqui. n-1, mais n-2, mais n-3, até mais 1. Isso daqui é uma soma de PA. Tá? E começando em 1 com n-1 elementos. Tá? Então isso daqui, se você aplicar a fórmula da soma de PA, você vai ver que dá n vezes n-1 sobre 2. Tá? E n vezes n-1 sobre 2 é O de n ao quadrado. Tá? Que é n ao quadrado menos um pouquinho, né? N ao quadrado menos n sobre 2. Tá bom? Metade de n ao quadrado menos um termo que cresce mais devagar do que n ao quadrado. Tá? Então esse é o número de comparações entre dois elementos do vetor que é feito. O número de trocas que são feitas, bom, esse é bem fácil de olhar. A troca ocorre dentro desse for da linha 3. Esse for da linha 3 começa em L e vai até R-1. Então eu faço N-1 trocas, que é O de N. Tudo bem? Na verdade, o algoritmo todo roda em tempo O de N ao quadrado. Tá? Porque se você fizer uma análise mais detalhada, você vai ver, tem essa linha min igual a I, que ocorre O de N, essa daqui ocorre O de N, tá? Então, só fazer isso só uma vez, que os outros algoritmos eu não vou fazer, tá? Mas só para ficar claro. Então, por exemplo, a linha 2 leva O de 1. Então leva uma constante. A linha 3, ela é executada n-1 vezes, e demora um tempo, uma constante, C2. A linha 4 também, executada n-1 vezes, demora um tempo, uma constante, n-1. Certo? A linha 8 também. O número que indica a linha, tá? Então a linha 8 também leva esse tempo, tá? Agora, aquele for, ele é executado o mesmo número de comparações da linha 6, que a gente viu que é esse n vezes n-1 dividido por 2. Então, tanto o for da linha 5 quanto a linha 6 ali,
tá? Eles levam esse tempo que a gente calculou aqui, o número de comparações. Tá? E tem a linha 7. Sei lá, eu vou chutar que a linha 7 também, toda vez que o if é testado, digamos que entra dentro do if. Então também vou pôr aqui a linha 7. Tá? Então se você olhar para isso daqui, você vai ver que isso daqui é O de n ao quadrado. Tá? Então isso é uma constante, isso é uma constante vezes n, isso é uma constante vezes n, isso é uma constante vezes n. Isso daqui dá uma constante vezes uma coisa que é n ao quadrado. Então ele dá O de n ao quadrado. Bem? Então esse é o algoritmo que executa em tempo n ao quadrado. Tá? Bom, o número de trocas é O de n, que é muito bom quando as trocas são muito caras. Tá? Talvez você tenha que fazer O de n trocas. Okay? Pode ser que todos os elementos estão na posição errada. Por exemplo, pega o vetor ordenado de trás para frente. Todo mundo vai ter que ser trocado para a posição correta. Tá? Não tem ninguém que está na posição certa. Então isso daqui é o melhor que dá para fazer em termos de trocas. Tá? Então esse é um algoritmo muito bom quando as trocas são muito caras. Se eu tiver que trocar dois elementos significa copiar muita informação, demora muito tempo, então esse algoritmo é muito bom para isso. Tá? Só que, em geral, quando as trocas são muito caras, a gente não troca, a gente usa ponteiros. A gente aponta para esse cara, aponta para aquele cara, e se a gente quer ordenar, a gente faz esse ponteiro apontar para lá e esse ponteiro apontar para cá. Tá? Do que ficar copiando informação para um lado para o outro, você vai gastar muito tempo. E esse é um algoritmo não adaptativo. Tá? O conteúdo do vetor não importa para o tempo de execução dele. Se o vetor, por exemplo, gerei aleatoriamente os números e coloquei no vetor, o tempo de execução desse cara é o mesmo se eu der todo ordenado, ou se eu der ordenado de trás para frente. Tá? Esse algoritmo, o comportamento dele não muda de acordo com o conteúdo do vetor. Tá? Em termos de comparações. As trocas, sim. Pode ser que as trocas, né, se eu te der, por exemplo, um vetor todo ordenado, eu não vou trocar, eu vou querer trocar o elemento com ele mesmo a cada passo. Tá? Mas o tempo de execução do algoritmo não muda por causa do conteúdo do vetor. Então ele faz sempre n vezes n menos 1 dividido por 2 comparações e n menos 1 trocas. Tá? Nem que ele troque o elemento com ele mesmo. Tá? Mas ele vai fazer essa chamada, esse mesmo número de chamada para troca. Ok, esse é o algoritmo 1. O algoritmo 2 é Bubble Sort. Alguém lembra do Bubble Sort? Pode falar. Legal. Então, é o favorito dos alunos. Eu não sei porquê. É o pior dos 3 algoritmos. Mas os alunos adoram o Bubble Sort. Hã? Eu não acho. Todo mundo sempre fala isso. Mas é o mais intuitivo, professor. E eu não acho ele intuitivo. A primeira vez acho que eu aprendi na graduação Bubble Sort, eu demorei para entender por que ele ordenava. Porque você só está trocando coisas. O Selection Sort, você está pegando o menor elemento e colocando na primeira posição. O segundo menor colocando na segunda posição. O terceiro menor colocando na terceira posição. Então eu olho para isso e falo, eu sei porque isso ordena. Certo? O Insertion Sort, que eu vou falar depois, eu sei porque ordena, porque eu já joguei baralho. E em geral, quando você tem baralho na mão, você acaba fazendo um Insertion Sort para colocar as cartas em ordem. Certo? O Bubble Sort, a primeira vez que eu olhei, eu falei, não sei por que esse negócio funciona. Tá? Mas, sei lá, os alunos costumam gostar. Tá? Eu espero que até o final da aula vocês não gostem mais. Vocês gostem mais do Insertion Sort. Tá bom? Então a ideia é a seguinte, eu vou do fim para o começo do meu vetor, e todo par que eu ver que está invertido, eu troco.
Então, eu vejo um 7 e um 3. Eu troco, porque o 3 tinha que vir antes do 7. Tá? E por que funciona? Tá? Porque me demorou um tempo para entender. Eventualmente, quando eu vou trocando os pares que estão errados, eu encontro o elemento mínimo. Quando eu pego o elemento mínimo na mão, qualquer outro cara que eu ver, ele vai ser maior do que o elemento mínimo. Então eu troco, até chegar no final. Então ele vai fazendo trocas até que ele encontra o mínimo. Quando ele encontra o mínimo, ele vai até o final do vetor caindo só o mínimo. Vocês vão ver na animação. Tá? E aí o mínimo vai para a primeira posição, que é o que acontece no selection sort. Todo algoritmo desse, o mínimo eventualmente tem que ir para a primeira posição. Certo? Não é coincidência. Né? Tá? Então, depois que eu peguei o mínimo, todo mundo que estiver antes vai ser trocado com esse mínimo. Para a par. E aí eu repito isso para agora trazer o segundo menor elemento para cima. Né? E chama bubble por causa dessa ideia de que o que está mais leve sobe para o começo do vetor. Tá? Então a bolha formou lá no fundo da sua panela de água fervendo, ela é mais leve, né? Menos densa, ela sobe para a superfície. Tá? Ok, então, primeira versão, a gente vai ver duas versões. Tá? Eu vou fazer esse processo n-1 vezes. n-1 vezes eu vou pegar, vou lá do fim e vou voltar até o começo, trazendo, subindo os elementos mais leves. Tá? Então o meu i começa em L, vai até menor que R. Tá? Eu não vou ter que fazer igual a R de novo, por um motivo parecido que aconteceu lá no selection sort. Porque no final vai sobrar só um elemento, ele já vai estar na posição certa. Tá? E mais. Então agora eu vou lá do fim. Então J igual a R. E vou até o começo. Só que eu não preciso ir até o começo mesmo. Então, na primeira vez, eu vou começar lá no R e vou vir até o começo. Na verdade, eu vou vir até I+1. Vai ter um motivo, mas isso vai ser o começo, porque eu vou trocar I com I+1. Tá? Na próxima vez, o mínimo já está aqui. Então eu não preciso fazer essa última comparação aqui. Esse elemento aqui, com certeza, não é menor do que esse elemento. Porque o mínimo já está aqui. Então eu posso parar aqui a comparação. Certo? E aí depois o segundo menor elemento já vai estar aqui. Então eu vou poder parar aqui a comparação. E assim por diante. Tá? Então eu começo com J igual a R, e ao invés de ir até J igual a L, eu vou só até J igual a I+1. Tá? No começo o I é igual a L, mas depois o I vai aumentando. E J menos menos, estou indo da direita para a esquerda. Tá? Então se eu ver um par que está trocado, então se eu ver um VJ menor do que um VJ menos 1, certo? O VJ está para a direita, o VJ menos 1 está para a esquerda, eu troco os dois. Então eu troco. E é isso o algoritmo. Ele é curto, né? 5 linhas. Então, tudo bem? Ficou claro? Acho que o detalhezinho talvez seja esse negócio do J maior que I aqui. Né? Se eu colocar J maior que L, funciona, ele só é mais lento à toa. Não precisa. Tá. Então vamos ver o que acontece. Então meu I começa como 0, meu J começa como 9. Tá? Lá no final. E agora eu olho para esse par. Então o J sempre vai ser o elemento da direita. Então eu vou olhar o elemento da direita com o que está à esquerda dele. Então olha e fala assim, 9 e 10 está invertido? Não, então não precisa fazer nada.
9 e 1 está invertido? Não, 1 é menor que 9, não precisa fazer nada. 1 e 5, 5 e 1 estão invertidos? Então, tá? E agora eu quero que vocês prestem atenção nisso. 1 é o mínimo do vetor. Então esse é o algoritmo vai carregar o 1 até essa posição. Tá? Então ele troca, 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 troca e troca. Tá? Agora eu tenho que trazer o mínimo nessa posição i mais 1. Desculpa, posição 1. Meu novo i. Não precisa trazer até aqui. Esse cara já é o mínimo. Tá? 9 e 10 está certo, 5 e 9 está certo, 3 e 5 está certo, 6 e 3 está trocado. Tá? Então note que agora o 3 ele não é o mínimo. Então ele vai subir, mas ele não vai subir até lá. Ele vai subir só um pouco. Tá? Então 3 e 6 eu troco, 3 e 7 eu troco, agora 2 e 3 está certo. Agora eu tenho o mínimo na mão. Agora o mínimo ele vai subir até o final do vetor. Até o começo do vetor. Então eu troco e eu troco. Tá? Então, troco, troco, não preciso trocar, troco, troco. Não preciso trocar e eventualmente eu ordeno o vetor inteiro. Tudo bem? Tá? Sei lá, essa parte toda ordenada aqui. Quer dizer, o 4 deu sorte de estar aqui, né? 1, 2, 3 estava ordenado. E aí eu tinha que trazer o mínimo para cá. Por sorte, o 4 já está aqui. Tudo bem? Dúvidas? Tá. Então, aquele bubble sort que eu mostrei para vocês não é adaptativo. Tá? Se eu te der um vetor ordenado, ele faz as mesmas operações, não as trocas, mas as mesmas comparações que se eu te der um vetor todo bagunçado. Tá? Porque ele só vai, ele executa esse for e vai fazendo essas comparações. Num vetor ordenado, você nunca vai trocar ninguém. Tá? Mas ainda assim, você vai fazer as mesmas comparações. Sempre esses pares de comparação. Então a gente pode mudar o algoritmo para que, se não acontecer nenhuma troca, o algoritmo para. Porque no momento que ninguém for trocado de posição, é porque o vetor já está ordenado. Isso não é tão fácil, talvez, de acreditar. Ah, mas por que se eu voltar da esquerda para a direita, trocando? Se eu voltar da direita para a esquerda. Se eu voltar lá da direita para a esquerda, eu vou fazer as mesmas comparações com os mesmos elementos que eu tinha acabado de fazer. E se eu tinha decidido não trocar, eu não vou trocar. A partir do momento que eu não troco uma vez, eu nunca mais troco. Tá? Então, esse é o meu bubble sort V2. A única diferença dele é que ele tem essa variável trocou. Então, no começo trocou igual a 1. Eu digo que no começo trocou, tá? Só para um código simples. Então, esse meu for aqui, ele é o mesmo que eu tinha antes, igual a L, menor que R, mais, mas eu só continuo nele enquanto trocou. Na hora que trocou por 0, essa condição vai falhar e eu vou sair do for. Tá? Lembrando, colocar trocou aqui é a mesma coisa que escrever trocou diferente de 0. Então, no começo de uma dessas passadas, da direita para a esquerda, falo, bom, no começo ainda não trocou ninguém. Então trocou igual a 0. Eu vou passando da direita para a esquerda. Quando eu fizer uma troca na linha 7, na linha 8 eu falo trocou. Marco que teve uma troca. Tá? Tudo bem? Acho que em 102 o pessoal costumava chamar isso de variável indicador. Vocês viram como variável indicador? Tá? Agora, no pior caso do bubble sort, toda comparação gera uma troca. Tá? Então, de novo, se você fizer análise, você vai ver que é basicamente o mesmo número de comparações que a gente já fez antes. Tá? Porque eu vou comparar esses dois caras, esses dois caras, esses dois caras, esses dois caras, até aqui vai dar n-1.
Depois eu vou repetir, exceto o último cara, então vai dar n-2, n-3, assim por diante. Tá? Então, na primeira passada, faço n-1. Na segunda, faço n-2. Então, vai dar uma soma de PA. Então, o número de comparações é O de n ao quadrado. Tá? E pode ser que toda a comparação gere uma troca. Então, o número de trocas pode ser O de n ao quadrado. O selection sort faz esse número de comparações, mas ele faz O de n trocas. Então, o bubble sort perde muito tempo fazendo muita troca que não precisava fazer no fim das contas. No caso médio, o que eu quero dizer com caso médio? Caso médio, para mim, aqui é o seguinte. Pega N números, tá? E escolhe uma permutação aleatória desses N números. Tá? Probabilidade uniforme. Tá? Então, existem N fatoriais permutações de N números, escolhe uma delas. Cada uma, você escolhe uma delas, a probabilidade de você escolher uma específica é 1 sobre N fatorial. Tá? Então, você está pensando em qualquer uma dessas permutações. Por acaso, alguém te deu uma dessas permutações. Então, na média, ele continua fazendo comparações e trocas que são O de n ao quadrado. Tá? Então, no pior caso, ele é ruim. No caso médio, também. Tá? No caso médio, ele também é O de n ao quadrado. E, na verdade, ele dá uma coisa que é n ao quadrado dividido por 2, que é próximo disso daqui também. Tá? Aqui só vai ter mais algum termo que é menor do que n ao quadrado subtraído, provavelmente. Tudo bem? Então, esse daqui é o termo que o Cedric gosta de usar, que é o about. Por volta de n ao quadrado dividido por 2. Então, é alguma coisa, por exemplo, do tipo... Pode ser que seja n ao quadrado dividido por 2 menos, sei lá, 10n. Só que 10n é tão pequenininho comparado com n ao quadrado, tá? Que é por volta de n ao quadrado sobre 2. O resto da conta aqui é assintoticamente menor do que esse pedaço. Tá? A gente vai ver isso. Tá? Então, desculpa, o Vinícius falou assim, se eu tivesse 2 números 1 no meu vetor, o bubble sort ia fazer que o número 1, que originalmente estava à esquerda, continue à esquerda do outro número. Tá? Então a gente vai ver sobre isso daqui a pouco no curso. Tá? Isso vai ser uma propriedade muito útil de algoritmo de ordenação. De fato, ele faz... Quer dizer, tudo depende da implementação que você faz. Essa implementação com certeza faz. O algoritmo ser estável. Acabou a minha pista, eu acho. Não, voltou. Tá, então eu mostrei 2 algoritmos para vocês. Tá? Esse daqui é melhor ou é pior do que o outro? Você já deixou bem claro isso. Não que o selection sort. O bubble sort e o bubble sort V2. Os dois são bubble sort. É mesmo? Então, tudo depende. Porque uma coisa é o resultado teórico. O resultado teórico, os dois são O de n ao quadrado. Certo? A nossa intuição diz que esse cara que é melhor, porque se eu te der um vetor que está ordenado, esse daqui faz uma passada, o outro ainda faz n passadas, n menos uma passada. Certo? Então aquele outro é melhor. Mas tudo depende dos dados. Tá? Então isso aqui é um gráfico do bubble sort, é o azul, bubble sort V2 é o vermelho. Tá? Vetores de tamanho 5, 10, 15, 20, 25 e 30 mil. O tempo de execução do algoritmo para 30 vetores, eu tirei a média. Então rodei para 30 vetores e tirei a média. Só que aqui o que eu fiz? O meu vetor
foi gerado aleatoriamente. Cada posição eu ia lá e sorteava um número inteiro qualquer. Tá? Não é aquele outro que eu falei, que era o N fatorial, né? Que teria que fazer uma permutação. Eu só fui em cada posição e escolhi um número entre um mínimo e um máximo de maneira uniforme. Tá? E o Bubble Sort V2 é mais lento, depois de um tempo. Para vetores maiores, o Bubble Sort V2 é mais lento. Tá? Então, o adaptativo ele foi pior para vetores aleatórios. Se eu espero que os vetores que vão vir na minha entrada são de fato aleatórios, se eu tenho algum motivo científico para achar que o que vem é uma coisa de fato aleatória, tá? É melhor eu usar o Bubble Sort do que o Bubble Sort V2. Tá? Por quê? Porque ficar marcando se ocorreu troca ou não está gerando um overhead aqui. Eu estou tendo que ficar comparando, vendo se uma variável é 0 ou 1 dentro do for, tendo que setar ela para 1, tendo que setar ela para 0. Tá? Então, eu estou fazendo, meu código faz mais coisas do que fazia antes. Tá? Ele faz mais coisas do que fazia antes para tentar ser mais rápido. Mas aqui ele não foi. Certo? Mas ele pode ser melhor em vetores que são parcialmente ordenados. O meu vetor é muito bagunçado. Talvez na prática as coisas não sejam tão bagunçadas assim. E aí pode ser que o Bubble Sort V2 seja melhor do que o Bubble Sort. Tá? A diferença é tão pequena que se eu fosse implementar, eu implementaria o Bubble Sort V2. Porque de vez em quando ele é rápido. Vai que eu achei que as coisas iam ser mais ou menos aleatórias e elas não são tão aleatórias quanto eu achava que eram. Tá? Mas essa intuição que às vezes a gente tem, ela pode enganar a gente um pouco em alguns aspectos. Ok? Terceiro algoritmo. Ordenação por inserção. Então, o ordenação por inserção é o que eu falei que é para quem joga... Não vou dizer quem joga truco, porque truco só tem 3 cartas. Tá? Mas se você joga... Sei lá, cacheta. Cacheta é quantas cartas? 7? Não? Tá? Mas pelo menos é como eu sempre ordenei o baralho na mão. Tá? Então, se eu tenho um mais, um 3 e um 7 aqui no começo da minha mão, e aí eu queria ordenar, e aí eu via um 2, eu tirava o 2 da minha mão e colocava aqui, no lugar certo. E aí agora eu vinha para a próxima carta, que talvez seja um 5. Tirava ela da minha mão, abria espaço entre 3 e 7 e colocava o 5. Certo? Aí talvez eu visse um 8 aqui. Aí eu falava, legal, 8 já está ordenado, não preciso fazer nada. Aí eu via um outro 2. Tá bom, então tem que abrir espaço entre 2 e 3 e pôr 2 aqui. Tá? Eu acho que talvez seja a forma mais usual de alguém jogando baralho e ordenar as cartas na mão. Mas tudo bem se você discordar de mim. Então a ideia é a seguinte. Eu já tenho um pedaço do meu vetor que está ordenado. Um começo que está ordenado. Então no meu começo lá não tinha o AIS 2 e 3 ordenado. Quer dizer, não, era AIS 2 e 7 ordenado. Então eu tenho um pedaço do meu vetor que já está ordenado. Então ele está ordenado de VL até VI menos 1. Tá? E agora eu olho para o VI e eu quero colocar ele nesse vetor, na posição correta. Então eu quero inserir o VI na posição correta aqui entre VL e VI menos 1. Pode ser que ele vá antes do VL. Pode ser que ele vá entre VL e VL mais 1. Pode ser que ele vá entre VI menos 2 e VI menos 1. Ou pode ser que ele vá depois de VI menos 1. Tá? Depende de qual é o valor dele e quais são os valores desses caras aqui. Mas eu quero inserir ele no lugar correto. Tá? Na verdade, eu vou fazer algo parecido com o Bubble Sort. Eu vou trocar o VI com o VI menos 1 se o VI menos 1 for maior do que o VI. E aí eu vou trocar de novo, e vou trocar de novo, vou trocar até que o VI pare na posição correta. Tá? Então, quando eu
eu estou com as cartas na mão, é mais fácil, certo? Porque não é um vetor, uma memória de computador. Eu posso tirar uma carta e inserir ela num lugar apropriado. Muito mais parecido com uma lista ligada do que com um vetor. Certo? Eu posso tirar um elemento e inserir ele no meio. Tá? Então, o que eu quero, o que eu faria aqui é, essa parte já está ordenada, eu quero pôr o 3, então eu vou trocar. Eu quero pôr o 3, eu vou trocar os dois de lugar, porque isso é barato de fazer no vetor. Tá? Então, vai ficar 3 e 7, e aí eu vou comparar 3 com 4, está trocado, eu vou pôr 3 e 4 aqui, e aí o AIS aqui, eu olho 3 e AIS, não tem que trocar, paro. Que nem bom, o Bubble Sort ele ainda continua. Tá? Eu não, eu já vou parar aqui. Tá? Porque eu sei que todo mundo que está aqui é menor ou igual do que AIS, então não tem por que eu continuar tentando levar nada para lá. Bom? Ou essa não é a versão. Desculpa, eu já pulei para a versão 2. Então a versão 1 é bem parecida com o Bubble Sort. Tá? Então, mesma coisa, meu VLR. Então, só o VL, ele já está ordenado. Ele sozinho, vamos lá, ele é só o 10. O 10 está ordenado. Um vetor que só tem um elemento, é só o 10, está ordenado. Tá? Então eu preciso olhar para a segunda carta e ver se ela vai entrar antes da primeira ou se ela vai continuar onde ela está. Tá, então eu vou... Então eu vou inserir a carta L mais 1 no começo e eu vou inserir até a carta R. Então aqui é menor ou igual a R. Eu vou ter que inserir o R lá no final. Então o I é a carta que eu estou inserindo. Então chama Insertion Sort, porque eu vou inserir o elemento na posição correta dele. Bom, então... Deixa eu parar de desenhar. Vou parar de desenhar o monitor aqui. Então, do L até I-1 já está ordenado. Tá? E agora eu estou na posição I e eu quero inserir aqui. Okay? Então eu vou começar com J igual a I. Eu vou fazer uma passada do Bubble Sort. Tá? Então eu vou começar aqui no I, olhar I com I-1, trocar se for preciso. I-1 com I-2, trocar se for preciso. I-2 com I-3, trocar se for preciso, até aqui no começo. Tá? Então, se você lembrar, isso é exatamente o que está sendo feito lá no Bubble Sort. Esse for aqui de dentro é o mesmo for lá do Bubble Sort. Só muda onde começa o I. Só muda onde começa o I, na verdade. Lá no Bubble Sort, o I começava lá no final. Aqui eu estou começando nessa posição I. Tá? Só isso que eu mudei aqui. Esse for é diferente, mas esse for é a mesma coisa que o outro. Só o ponto de começo dele, ele é mais curtinho. O outro começava lá do fim e esse começa já dessa posição I. Tá? Então a mesma coisa que o Bubble Sort fazia. Okay? Então, simulação. Só o 4 já está ordenado. Então eu tenho que inserir o 8. Preciso trocar? Não. E já vão acabar as trocas, porque essa já é a última troca. Certo? Tá, então 4 e 8 está ordenado. Preciso inserir o 2. Eu preciso trocar? Preciso, porque o 8 é maior que o 2. Então eu troco. Preciso trocar? Preciso, porque o 4 é maior que o 2. Troco. Tá, então agora já está ordenado. 2, 4 e 8. Agora eu preciso inserir o 7. Então preciso trocar 7 com 8? Preciso, eu troco. Preciso trocar 4 com 7? Não. Preciso trocar 2 com 4? Não. Preciso trocar 6 com 8? Preciso. Preciso trocar 6 com 7? Preciso. Preciso trocar 6 com 4? Não. 6 já está na posição correta dele agora.
Tá? Já inseri o 6 na posição correta. 4 com 2 não precisa. Sim. Então, essa é a primeira versão. Tá? Então, a primeira otimização é, não preciso disso. Tá? Então, por exemplo, o 3. 3 eu vou trocar com 8, com 7, com 6, com 4. Bom, esse foi o exemplo 1. O 5, isso. Então, ó, o 5, ele vai vir aqui. Depois eu ficar tentando trocar 3 com 4 e 2 com 3, não faz sentido. Tá? Então, isso é só uma forma didática de falar, olha, vocês acabaram de ver o Bubble Sort? Então, eu vou fazer a mesma operação que eu fazia antes. O próximo passo é, agora eu vou parar a operação quando eu não preciso mais. Tá? Então, eu troco o 5 com 8 e tal, inseri o 5 na posição, só que essa versão continua comparando esses caras. Tá? Insiro 1, já está ordenado, mas ele continua comparando. Tá? Então, é uma versão mais lenta do que poderia ser. Tá? Então, quando o elemento ele já está na posição correta, ele já chegou na posição certa dele, não preciso mais percorrer o vetor comparando se VJ é menor do que VJ menos 1. Tá? Então, isso me leva para o Insertion Sort versão 2. Insertion Sort versão 2. O meu primeiro for é a mesma coisa que eu fazia antes. Tá? Só que agora, eu coloco aqui no for aquela condição. Se o VJ for menor que o VJ menos 1, eu troco. Não preciso nem testar de novo aqui. Na hora que a primeira vez que VJ não for menor do que VJ menos 1, esse for acaba. Ou então eu cheguei em J maior que L. Tá? Então eu não fico fazendo essas trocas desnecessárias dali pra frente. Só enquanto eu tiver que trocar, eu troco. Na hora que eu não tiver mais que trocar, a primeira vez que eu não tiver que trocar, eu não troco mais. Tá? Então, digamos que eu vou inserir o I. Na hora que o I está aqui, esse é o J. Tá? E eu olho, J é maior ou igual do que J menos 1. Certo? Então esse J, ele é maior ou igual do que todo mundo que está para a esquerda. Porque aqui já está ordenado. Tá? Então eu não preciso mais testar. Eu não preciso mais ficar tentando trocar, porque eu nunca mais vou trocar. Okay? Aí o algoritmo se torna adaptativo, antes ele não era. Antes ele ia ficar fazendo essas passadas e comparando esses elementos à toa. Tá? Então aquilo era um Insertion Sort não adaptativo. Agora ele para de acordo com o conteúdo. Tá? O tempo de execução dele. Ok? Então, uma segunda otimização que eu posso fazer, tá, é a seguinte. Bom, se eu troco V de J, então eu estou aqui. Esse é o J, esse é o J menos 1, esse é o J menos 2. Então pode ser que eu olhe assim, J e J menos 1 troca. Certo? E aí depois, J-1 e J-2 troca. Tá? Então, se eu fizer essas duas trocas, eu vou fazer 3 atribuições para cada troca. Tá? Por que 3 atribuições? Bom, para copiar J para J-1, eu vou jogar J para uma coisa temporária. Aí eu vou jogar J-1 para cá e esse cara para cá. Lembra, minha função troca tinha 3 atribuições lá dentro dela. Tá? E aí aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou jogar esse cara para cá, vou jogar esse cara para cá, e vou jogar esse cara de volta para cá. Então, se eu fizer, troquei uma vez, troquei outra, eu já faço 6 atribuições. Só que dá para fazer melhor do que isso. Tá? Porque o que eu quero fazer? Então, deixa eu dar um exemplo. Aqui eu tenho 7. Aqui eu tenho 15 e aqui eu tenho 10. Tá? Então, do jeito que a gente viu, eu trocaria 7 com 15, o 7 ficaria aqui e eu trocaria 7 com 10. Tá? Então, o que eu posso fazer é o seguinte. Joga esse 7 para um T aqui. Tá? T igual a 7.
Agora, joga o VJ menos 1 para o J. Joga o VJ menos 2 para o VJ menos 1. E agora joga o T para o VJ menos 2. Faz a mesma coisa. Só que ao invés de fazer 6 atribuições, eu faço 1, 2, 3, 4 atribuições. Tá? Então, ao invés de fazer 6 operações lá no processador, eu faço só 4. Tá? Isso porque eu fiz 2 passos. Imagina que são 10. Eu faria 30 atribuições, certo? Enquanto que eu podia fazer essa ideia de só jogar um elemento para a direita, e jogando os elementos para a direita, e só inserir esse cara no último lugar. Daria bem menos operações. Tá? Então, isso é o Insertion Sort versão 3. Ele não usa aquela função troca. Então, o for é a mesma coisa, tá? Só que eu quero inserir o UI, o VI. Então, eu guardo o VI numa variável T, então tá lá guardado esse VI. Então, agora, enquanto eu tiver que trocar, então, enquanto esse T for menor do que VJ menos 1, eu jogo o VJ menos 1 para cima do... VJ menos 1 para cima do VJ. Então, eu vou deslocando todo mundo para a direita. Tá? Enquanto o T for menor do que VJ menos 1. Quando o T for maior ou igual do que VJ menos 1, eu já estou na posição certa para inserir o T. Tá? Então, VJ é igual a T. Então isso parece um pouco não, é basicamente aquele algoritmo que a gente viu para inserir um vetor de maneira ordenada. Lembra? A gente jogava todo mundo para a direita até a posição correta do elemento e aí colocava aquele elemento naquela posição? É isso que eu estou fazendo aqui. Estou jogando todo mundo para a direita até achar o espaço certo para o I ser inserido. Tá? Tudo bem? Tá. Então a gente vai analisar esse cara aqui. No pior caso, ele ainda faz n ao quadrado dividido por 2 comparações. Tá? Só que ao invés de fazer trocas, que era o que o Bubble Sort fazia, agora ele faz atribuições. Tá? Então, se você contar o número de atribuições, vai dar alguma coisa por volta também de n ao quadrado dividido por 2. Tá? Agora, no caso médio, é metade disso. Tá? No caso médio do Bubble Sort, não mudava nada. No caso médio e o pior caso do Bubble Sort era igual. Tá? Agora, no pior caso do Insertion Sort, vai dar n ao quadrado dividido por 4. Tá? Porque, nesse caso médio, em média, quando eu vou inserir um elemento, ele não vem até o começo do vetor. Ele anda só metade do percurso. Certo? Então, eu pego um elemento aqui, sem conhecimentos de probabilidade, talvez um pouco difícil explicar isso, mas pensa assim, ele é um número, é um processo aleatório, tá? Então ele não é o mínimo. Se ele fosse o mínimo, ele viria aqui no começo. Ele também não é o máximo, que ele ficaria nessa posição. Na média, ele é um número médio. Então ele vai entrar na metade desse vetor. Tá? Então cada elemento anda metade desse prefixo do vetor em média. Tá? Então isso o tempo reduz pela metade. Uma última otimização. Tá? Então, isso daqui é a versão clássica do Insertion Sort. É até ruim eu chamar isso de Insertion Sort V3. Esse é o Insertion Sort clássico. Tá? O resto é mais um processo didático de tentar chegar nesse cara aqui. Tá? Esse cara aqui já não é o didático, isso daqui é coisa do Sedgwick. Tá? Então, tem essa comparação aqui, olha. J maior que L. Tá? Essa comparação J maior que L, a gente vai ficar fazendo ela um monte de vezes. Porque ela está dentro desse for aqui. Tá?
Na verdade, toda vez que eu faço uma atribuição, eu também faço esse J maior que L. Certo? Só que raramente essa é uma comparação útil. Certo? Porque essa comparação só impede que o J passe no começo do vetor. Então, na maioria das vezes eu não preciso dessa comparação. Então, na maior parte das vezes eu rodo essa comparação, ela é falsa. Tá? Quer dizer, ela é verdadeira. J é maior que L, J é maior que L, J é maior que L. Eventualmente, de vez em quando bate aqui, J é menor ou igual a L e o for de dentro para. Mas isso é raro de acontecer. Tá? Inclusive, se você pensar nesse caso médio, que eu raramente venho até aqui na frente. Na média, eu paro na metade do caminho. Então, é uma operação que eu estou fazendo, que meu algoritmo precisa dela, senão ele quebra. Tá? Mas que ela é... Sem ela está errado, mas ela está aí meio de uma maneira inútil na maior parte das vezes. Tá? Ela é raramente útil para o algoritmo. Então vamos tentar tirar ela. Tá? Então a gente pode evitar essa comparação colocando o menor valor na primeira posição. Então se eu pegar o menor elemento do vetor e colocar na primeira posição, eu nunca vou tentar inserir na primeira posição. Certo? Porque a primeira posição já tem o mínimo. Então, toda inserção que eu for fazer nunca vai bater no começo do vetor. Ela sempre vai parar até um passo antes. Tá? Então, isso é uma técnica que a gente chama de sentinela. Eu estou colocando um elemento que ele é um porteiro. Estou falando, daqui você não passa. Não está no código. Não vai estar no código. Vai ser... O funcionamento do meu algoritmo vai ter um elemento ali que impede que ele passe. Tá? Então eu vou fazer o seguinte. Meu insertion sort V4. Eu começo e faço a primeira passada do bubble sort. Tá? Então eu vou lá do fim do vetor, do R, vou até maior que L, da direita para a esquerda, trocando. Certo? Quando essa linha 3, 4, 5 acaba, quando esse for da linha 3 acaba, o menor elemento está na primeira posição, porque é assim que o bubble sort funciona. Certo? E agora eu não preciso mais comparar se J é maior que L, porque J sempre vai ser maior que L no meu algoritmo. Tá? Então eu faço a mesma coisa que eu fazia aqui, tá? Só que agora eu vou inserir do elemento L mais 2, porque o primeiro elemento já está na posição correta. Tá? Não tem que inserir o L mais 1. L mais 1. Aqui está o mínimo. Então, esse cara que está aqui é maior do que o mínimo. Então, todo esse vetor aqui já está ordenado. Certo? Então, eu só tenho que começar desse cara para talvez inserir esse cara aqui. Mas esse cara nunca vai ser inserido para cá. Isso que é importante. Então eu começo com I igual a L mais 2. Tá? Faço o mesmo código que eu fazia lá em cima. E aí, eu tirei uma comparaçãozinha aqui. Né? Parece que fiz nada, né? Tipo uma otimização meio estúpida, talvez. Né? Parece que só ficou mais feio o código, mais complicado. Comparação. Então, a primeira versão nossa, que não é adaptativa, tá? Que é aquela que basicamente está fazendo só o bubble sort, só que a partir de um ponto e voltando. Depois, insertion sort V2, é aquele que ele olha e fala, eu não preciso ficar comparando até o começo, eu posso parar antes, né? Na hora que eu vejo que não vou mais trocar, eu paro de trocar. O V3... eu tirei as trocas e deixei só aquelas atribuições, então eu economizei atribuições no total. E o V4 é esse que eu fiz essa mudançazinha dessa comparação do J maior que L lá, que parece uma mudança pequena. Tá? Então, o azul é muito pior do que o vermelho, que é razoavelmente pior do que o amarelo, que é razoavelmente pior do que o preto. Tá? Então, a complexidade teórica do algoritmo não melhorou. Continua sendo ordem ao quadrado.
Só que essas otimizações que eu fiz no código deram um ganho aqui de performance. Então ele continua o ODN ao quadrado, só que eu tenho um ganho na performance aqui porque eu otimizei o código. Então é lógico que o ODN ao quadrado esconde qualquer constante que está multiplicando aqui. Se eu consigo diminuir essa constante, meu algoritmo fica mais rápido. Tá? Agora essa é a comparação dos 3 algoritmos. Se você gostava do Bubble Sort, por favor pare. Tá? Esse é o Bubble Sort, esse é o Selection Sort e esse é o meu melhor Insertion Sort. Então o Bubble Sort ele demora 1,258 segundos para ordenar, em média, tá? Um vetor de 30.000 elementos. 30.000 nem é tanto assim. Né? Meu Insertion Sort V4 ele demora 1,248 segundos, um pouquinho menos, para ordenar 110.000. Tá? Não é mais rápido, ele é muito mais rápido. Então a gente viu esses 3 algoritmos, Bubble Sort, que na prática é o pior dos 3, ele é raramente usado. Selection Sort, que ele é bom para quando as comparações são muito mais baratas do que as trocas. Então se trocar é muito caro, Selection Sort ele é bom. E o Insertion Sort é o melhor dos 3 na prática. Então a gente viu várias otimizações no código que melhora esses resultados empíricos. Tá? E ficar melhorando o código interno do laço traz um bom resultado. Tá? Então eu tenho um outro for, que faz o algoritmo CN ao quadrado, e lá dentro eu faço alguma coisa. Se eu consigo melhorar a velocidade que essa coisa é feita, isso tem um impacto grande, porque essa é a operação que é muito feita lá dentro. Durante o curso eu não vou focar em otimizações como essa. Tá? Eu vou falar as coisas de uma maneira um pouco mais abstrata, um pouco menos preocupado com esse tipo de otimização, apesar de que existe toda uma literatura sobre esse tipo de otimização. Tá? Só que, e por que eu vou fazer isso? Porque a minha pegada, e até é o que eu gosto de teoria da computação, por isso que eu pesquiso em teoria da computação, é que tudo isso é muito legal. O engenheiro ficaria muito feliz com isso tudo. Eu tenho um processo, eu fui melhorando esse processo, o processo está cada vez mais rápido, cada vez melhor e tal. Mas tudo isso daqui não é nada comparado a ter um algoritmo que é assintoticamente melhor. Tá? Então na próxima unidade a gente vai ver um algoritmo que é ODN log N, que é o Merge Sort. Tá? E a gente vai ver que o Merge Sort ele humilha o Insertion Sort. Tá? Então eu posso pegar esse Insertion Sort e passar meses pensando em como eu vou otimizar e melhorar um pouquinho. O Merge Sort que eu implementei em 1 hora, assim, só funciona, mas nem me preocupei, vai ser muito melhor do que o Insertion Sort. Tá? Então, ele é melhor do que qualquer algoritmo ODN ao quadrado. Então, meu ponto é, isso daqui faz diferença. Tem gente que acha que não. Tem gente que olha e fala, e daí, CN ao quadrado, log N, não sei o quê. Mas isso faz muita diferença. Então, ele é melhor do que qualquer N ao quadrado, mesmo na versão mais otimizada. Tá bom? Dúvidas? Tá, então essa aula é mais introdutória para a parte de ordenação, mas eu quis trazer essa parte mais de otimização para também vocês verem uma coisa diferente de 102, tá? Aí na aula que vem a gente vê Merge Sort, depois a gente vê Quick Sort, depois a gente vê Heap Sort, Radical Sort, a gente vai ficar algum tempo ainda falando de ordenação.